Há uma expectativa de um trabalho simbólico, sofisticado, desenvolvimento tecnológico original, em que o robô, a inteligência do robô está sendo feita no país. Isso não ocorre no Brasil. Também, metodologicamente, é muito importante que nós não percamos de vista que nós estamos falando de trabalho humano num contexto em que o mundo do trabalho no planeta Terra está em mudanças profundas e radicais. Nós temos 1.200.000.000 trabalhadores em condições precárias. Muito precárias. África, a Ásia, sobretudo sul da Ásia. E, de fato, nós, no caso brasileiro, temos mudanças que estão acelerando transformações no mundo do trabalho, particularmente no serviço público. Uma grande mudança que está em curso, já foi aprovada a lei no a presidência da República, é a chamada lei das terceirizações. Eu não sei se essa expressão fica bem clara para vocês. Terceirizar significa não contratar como servidor público do Estado, mas é contratado por uma organização social, alguma empresa, para desenvolver atividades no serviço público. Até 2 anos atrás, no Brasil, a terceirização se dava em atividades de limpeza, segurança, manutenção, mas não se contratava professor de forma terceirizada. Nem professores, nem médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, etc. Hoje, a lei permite a terceirização das atividades fins. E isso tem um impacto muito grande em mudanças que estão acontecendo hoje no Brasil, que nós não podemos desconsiderar. E, ao mesmo tempo, nós temos, tal como aqui, reforma trabalhista em curso. No Brasil já foi aprovada a lei. Uma tragédia a lei que foi aprovada no Brasil. Nós temos mudanças no sistema de aposentadoria, de jubilação, e também temos mudanças que envolvem uma nova estrutura para o Estado, que, no caso brasileiro, estabelece que durante 20 anos os gastos públicos terão que ser decrescentes, o que significa uma mudança estrutural no Estado brasileiro. Na parte da manhã, em diversas falas, foi afirmado a importância do trabalho para os seres humanos e para cada um de nós. O trabalho tem um sentido muito profundo na nossa vida. Buscar no trabalho algo que faça sentido, que dê confiança, alegria, prazer, é algo que todos os trabalhadores devem permanentemente reivindicar e lutar. Nós temos o direito de ser felizes no mundo do trabalho. Fazermos um trabalho com autonomia, fazermos um trabalho criativo, fazermos atividades, no nosso caso, de professores, em que o desenvolvimento da imaginação criadora das crianças e dos jovens possa, de fato, formar novas gerações apaixonados pela arte, apaixonados pela ciência, apaixonados pela tecnologia, pela cultura. Em suma, a nossa atividade é uma atividade muito importante e buscarmos dar sentido ao nosso trabalho é algo que nós nunca podemos abrir mão. Isso dá sentido, motivação, ânimo para nós enfrentarmos adversidades que, obviamente, são sempre muito ásperas. E nós sabemos que buscar uma vida plena de sentido no mundo do trabalho exige luta contra a flexibilização laboral, contra a expropriação do conhecimento, que é um tema que eu vou falar sobre o Brasil, que nos preocupa muito, né, particularmente na universidade, porque formamos professores, e, sobretudo, para que nós possamos enfrentar
Isto que a pesquisa identifica como esse mal-estar, sofrimento, tristeza, adoecimento, que hoje alcança o conjunto dos trabalhadores da educação, né, em toda parte do mundo, mas seguramente em alguns países de forma muito mais viva e intensa do que em outros. No Brasil, nós temos 3 formas de precarização que estão institucionalizadas em lei. Ou seja, nós temos, pela legislação trabalhista, pela legislação de serviço público, nós podemos ter 3 formas de contrato precário para a contratação de professores para as escolas públicas. O primeiro nós chamamos de um contrato por tempo determinado, é um contrato temporário. Ele tem normalmente 1 ano, 2 anos, mas agora pode ser renovado. Antes só podia ter uma renovação, agora pode ser renovado indefinidamente. Quem são as pessoas que têm contrato temporário? Via de regra, professores muito qualificados, jovens, e isso traz problemas muito graves para o sofrimento dessa juventude. Porque eles não podem alugar um apartamento para morar com o seu companheiro, sua companheira, seja o que for, porque não tem como comprovar uma renda permanente. Eles não têm direito à previdência, a férias, licença maternidade. Se fizer progressão para mestrado e doutorado, não vai ter licença, não vai ter reconhecido o seu mestrado e doutorado na estrutura salarial. Em suma, é um contrato para ocupar força, para preencher horário de trabalho nas escolas, muito brutal e é muito generalizado. Hoje, nós podemos falar que aproximadamente 35% dos professores brasileiros têm contrato temporário. 35%. O segundo, nós podemos caracterizar como uma degradação do professor temporário, que é uma situação pior do que o professor temporário, é o chamado professor eventual. O que é um professor eventual? Originalmente, essa figura de professor eventual foi criado para suprir falta de professores e professoras, muitas faltas ocasionadas por adoecimento. Então, o professor, a professora não vai à escola naquele dia com algum problema de saúde, para as crianças não ficarem sem aulas, o professor temporário é acionado por um aplicativo do celular, como fosse Uber. Chama o professor e ele tem 30 minutos normalmente para chegar à escola para poder preencher aquela aula. Quanto ele recebe no final do mês depende do adoecimento dos professores. Olha a situação barbária. Se os professores continuarem se adoecendo, com muitos problemas de saúde, ele vai ter muitas aulas, pode ganhar um pouco melhor. Se os professores não faltarem, ele vai receber muito menos salário, enfim, salário não, né? Remuneração ao final do mês. E a terceira forma de precarização, essa é muito estrutural, eu já fiz referência, é a contratação por meio de organizações sociais, tipo ONGs, que contratam professores, e esses professores prestam serviço para um município. Então, digamos, aqui em Lisboa, em vez de fazer concurso público para o trabalhador pertencer ao serviço público português, ele trabalha para uma ONG e presta serviços em uma escola. Ele é um trabalhador regido por normas privadas. Este é um quadro que nós podemos dizer que alcança seguramente mais de 40% dos professores brasileiros. Nós não temos um estudo do fôlego que vocês estão fazendo, e acho fundamental que esses estudos que vocês estão fazendo sejam feitos também no Brasil, mas todas as estimativas e estudos indicam que pelo menos 40% da força de trabalho hoje tem contratos precários em uma dessas 3 modalidades. Observem que o fato de nós termos 40% de professores precários precariza os estáveis.
Os estáveis não estão fora disso. Claro que o professor estável, a professora estável, tem licença maternidade, tem férias, recebe salário regularmente, etc. Mas as condições de vida deste professor pioram com a degradação dos outros trabalhadores. Eu vou dar alguns exemplos que caracterizam o mundo do trabalho dos professores estáveis, ou seja, aqueles que são servidores públicos. Aqui eu estou me referindo exclusivamente ao setor público. Aproximadamente 25% dos professores trabalham em 2 ou mais escolas. O que significa deslocamentos muito penosos, porque as grandes cidades no Brasil, o transporte é muito ruim. Uma parte grande de professores tem a sua remuneração associada à avaliação de desempenho e, portanto, se não cumprirem certas metas de aprendizado, entre aspas, que é o chamado Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, é inspirado no PISA. A escola que não bate uma certa pontuação, a escola não recebe o bônus. E, portanto, se não recebe o bônus, o salário de todos os professores cai. Em várias disciplinas, tirando português e matemática, mas história, geografia, física, química, etc., é comum o professor que tem uma matrícula no serviço público trabalhar em 2 ou 3 escolas da rede pública. Ele trabalha 4 horas em uma, 4 horas em outra, 4 horas em outra, e esse professor não tem vínculo com aquela escola. E, além de não ter vínculo, isso envolve um desgaste físico brutal, porque o deslocamento, insisto, é muito áspero no Rio de Janeiro e em outras cidades. No Brasil, nós temos atualmente um processo muito forte de fechamento de escolas, tentando agrupar escolas menores em uma única grande escola para racionalizar, entre aspas, os gastos com a educação. É importante destacar que os professores, em grande parte, as professoras, estão sendo formadas em instituições que nós tivemos que criar uma nova expressão para designá-las. Porque antes nós tínhamos muito claramente um setor público e o setor privado. Hoje nós tivemos que colocar um hífen chamando privadas mercantis. O que é uma instituição privada mercantil no Brasil? Tipicamente é uma organização controlada por fundos de investimento, private equities, em geral com negociação na bolsa, suas ações são negociadas na bolsa de valores, recebem verbas públicas, e essas instituições hoje são responsáveis por quase 60% dos estudantes que estão nas instituições privadas. Lembrando que no Brasil, 77% dos estudantes que cursam o ensino superior estão em instituições privadas. Mas mais da metade das matrículas privadas são de instituições privadas mercantis negociadas na Bolsa de Valores. Esses fundos de investimento atualmente estão investindo muito dinheiro em educação à distância. Nós temos 1.200.000 estudantes fazendo curso superior à distância no Brasil. E desses 1.200.000, nós podemos dizer que 900.000 são professores. Então, a massa dos professores, o grande conjunto dos professores, é formado pelas instituições privadas mercantis e, pior, em cursos à distância. E é importante destacar que aqui não estamos falando de um curso à distância para uma população que mora longe, num lugar de difícil acesso. É outra coisa, é um ensino massificado, enfim. É importante destacar que esses estudantes que estão fazendo cursos à distância, na realidade, eles estão estudando em instituições em que apenas 6 fundos de investimentos controlam
as organizações educacionais. Então, na realidade, tem um debate teórico, conceitual, essas instituições são instituições educativas ou são organizações financeiras? Porque toda a dinâmica da educação é definida pelo bom humor ou pelo mau humor dos acionistas na Bolsa de Valores. Pensando como que essa situação difícil que o Brasil vive foi implementada historicamente. Uma primeira ponderação que eu faço sobre como que isso foi acontecendo no Brasil, a educação brasileira, a educação básica no Brasil, ensino fundamental, ensino médio ou secundário, é basicamente um ensino descentralizado. Grifem essa palavra, olhem com muita atenção a expressão descentralização. Porque ela nos foi apresentada como uma proposta moderna em que retirar as escolas do âmbito nacional para o âmbito dos municípios, das municipalidades, era uma forma de democratizar a educação, porque, afinal de contas, agora a escola estaria mais perto dos cidadãos, dos usuários das escolas públicas. Mas, a rigor, isso significa, no Brasil, que nós temos 5.500 subsistemas de educação. São 5.500 e tantos municípios no Brasil. Mais 26 estados da federação, que têm redes do ensino secundário. Isto, virtualmente, impede a discussão sobre uma escola pública nacional, uma educação comum a todo o povo e, sobretudo, um projeto de nação, de horizonte, de porvir, enfim, para o país, para a sociedade, enfim. Essa enorme fragmentação se reflete na organização sindical, porque cada sistema é uma negociação, para cada prefeitura é uma negociação sobre salário, carreira, etc. Então, na prática, nós temos um estilhaçamento da representação sindical, em que, frequentemente, nós temos greves em 14 estados da federação e nenhuma luta nacional unificada. Não há lutas nacionais unificadas. Então, quando tem leis federais que alteram a educação, não conseguimos organizar lutas que abranjam um conjunto, enfim, do país. Então, a questão da descentralização, eu chamaria muita atenção para vocês acompanharem isso com muita atenção, né? E façam uma reflexão muito crítica, vejam a situação no Brasil, o que significa descentralização. Outro ponto importante da nossa reflexão, e aqui interagindo com a pesquisa, o perfil etário no Brasil é muito diferente. Isso me chamou muita atenção. Nós temos mais ou menos 60% dos nossos professores têm até 40 anos. Sendo que entre 25 e 30, nós devemos estar hoje em torno de 30 e poucos por cento dos professores têm uma faixa até 32 anos. Então, nós temos um corpo docente em que grande parte são de trabalhadores e trabalhadoras jovens. O número de professores acima de 50 anos no Brasil é muito pequeno. Segundo ponto que é importante frisar, e que, a meu ver, é uma diferença importante, que decorre de como a escola pública está localizada no país, a municipalização, enfim. Ainda não temos 100% dos professores graduados com a licenciatura completa. Só 77% têm licenciatura completa. Nas grandes cidades, 100%. Entre os professores jovens, 100%. Mas ainda persiste um percentual alto de trabalhadores sem a licenciatura completa. E um fenômeno no Brasil que é muito grave, que precisa ser melhor conhecido e que é motivo de tensão e adoecimento, é o fato de que muitos professores são graduados, por exemplo, em ciências biológicas, mas dão aula de física e de química. Outros são graduados em história, mas, além de história, ministram classes de geografia.
o número de professores de física que fez licenciatura ou bacharelado em física no Brasil, hoje está na ordem de 40%. 60% dos professores que atuam na área de física no Brasil, no ensino médio, não cursou o curso de física. Então, isso é óbvio que é um sofrimento para o trabalhador e é um motivo de tensão dentro das escolas, porque esses professores não conhecem de forma sistemática e rigorosa as problemáticas que hoje estão presentes no campo da física, por exemplo. Outro ponto importante que nós temos que considerar como um dos determinantes de adoecimento e sofrimento de professores no Brasil é que, além de estarem trabalhando em atividades que não foram aquelas que o professor fez o seu curso universitário, nós temos um processo muito estruturado, muito bem construído, é um horror, mas é muito bem construído, de avaliação nacional. Então, se nós não temos um sistema nacional de educação, mas nós temos um sistema nacional de avaliação. E a responsabilidade do êxito ou do fracasso é exclusivamente do indivíduo professor. O sistema de avaliação, ele afere a escola, mas ele afere o professor. Então, o sucesso ou fracasso recai sobre o indivíduo, ignorando se aquela escola está numa favela, se aquela escola está num campo, numa área de conflito agrário, se aquela, enfim, se é para a classe trabalhadora mais expropriada, mais explorada, isso absolutamente é ignorado. Quer dizer, é como se a escola fosse uma unidade bastante em si, fechada, e independente do contexto social, e nós estamos num momento de dramática crise política, social, ética em nosso país, e obviamente isso chega à escola e aumenta o grau de tensão dentro das escolas, inclusive conflitos abertos entre estudantes e professores. É importante destacar que toda essa lógica de avaliação, ela, conforme disse, ela tem um elemento coercitivo, que é a remuneração. Se não bater a meta, se não cumprir meta de aprendizado, a escola é penalizada, o professor é penalizado. Como isto define o que é dado a pensar na escola? Porque o sistema de avaliação, tecnicamente, é muito bem feito. Ele é estruturado com descritores de competências. Que a própria ideia de competências tem que ser muito problematizada. Em suma, esses descritores de competência descontextualizam a ciência, a cultura, a arte, a tecnologia, etc. A forma encontrada para estruturar o sistema com professores que muitas vezes não são formados nas disciplinas onde eles de fato atuam, é uma frente de negócios nova que decorre da mercantilização de grandes grupos econômicos, muitos deles estrangeiros, que estão elaborando o que vocês chamam, se eu estou certo, de manuais. Nós chamamos de cartilhas. Manuais, quer dizer, são os materiais que o professor tem para dar uma aula, dar uma classe. Ele começa, diz o que ele tem que fazer ali, os estudantes acompanham por esses manuais. E esses manuais são elaborados pelas corporações. Algumas delas aqui da Europa, Saint-Jean, né, o grupo Pearson, né, que é ligado à Financial Times, enfim, e outros. Esses grandes grupos estão produzindo apostilas e uma única organização hoje, a Croton, tem acesso a 33 milhões de estudantes. 33 milhões de estudantes se educam com os manuais ou cartilhas estruturados por essa organização financeira. Isto é mais uma dimensão importante do trabalho, porque o professor não pode mais criar. O professor não pode desenvolver projetos e estudos, aprofundamentos, porque rigorosamente ele tem que ele tem que seguir aqueles descritores de competência, porque senão a escola não
bate a meta, entre aspas, de aprendizado, e isso, obviamente, tem consequências materiais e simbólicas. Materiais no salário, simbólico, porque aquela escola é reconhecida como uma escola de baixo índice de desenvolvimento da educação básica. É divulgado o nome da escola. Portanto, todo mundo sabe que aquela escola não é uma boa escola. As famílias perguntam, por que a escola do meu filho não é uma boa escola? Só que isso de forma muito descontextualizada. Enfim, frente a este quadro muito áspero, nós temos que podemos caracterizar uma espécie de precariedade subjetiva. E essa precariedade subjetiva, ela repercute de forma muito intensa em cada professor hoje em nosso país. Em 2015, cada professor em São Paulo teve 30 dias ao longo do ano afastados das escolas por adoecimento. 30 dias. Este quadro interpela a juventude. E no caso do Rio de Janeiro, uma crise política, econômica, enfim, na realidade o governo desmancha no Rio de Janeiro. Vejam que entre 2015 e 2017, nós tivemos 3.200 professores pedindo demissão na rede pública. 3.200. Uma queixa que os professores faziam é que quando iam pedir demissão, a fila era grande demais, e tinha que chegar muito cedo para poder pedir demissão. Então, vejam, 3.200 é muita gente. É muita gente. Pessoas saindo do serviço público, buscando outra forma de sobrevivência, porque estavam justamente avaliando aqui. Eu tenho alguns dados aqui também mais específicos, mas essencialmente são tratamentos, são afastamentos por causas psíquicas. Se pegarmos causas mais, digamos, clássicas, né, maternidade, problemas das cordas vocais, isso chega em torno de 20%. 80% são outras causas que não têm a ver com aquelas clássicas de afastamento, cordas vocais e outros problemas, maternidade, enfim. Diante desse quadro, a discussão que tem sido feita hoje no Brasil é de que está havendo uma refuncionalização da escola pública. A escola pública está sendo metamorfoseada em algo que nós não sabemos muito bem o que será. E essa reflexão ela é muito importante porque ela dá um sentido à luta, dá um sentido às resistências, aos conflitos, enfim. O que se espera da escola pública hoje? Qual é a função de uma escola pública? Os reformadores empresariais, que são as organizações empresariais que estão atuando na área de educação, e são muitas, e são poderosas, trabalham com a ideia de que o professor tem que ter resiliência. Ou seja, o professor tem que aguentar a barbárie. O professor tem que aguentar a barbárie física e psicologicamente. Então, a ideia da resiliência está em todos os textos empresariais. O professor tem que ter o desenvolvimento da sua resiliência para poder cumprir com a sua função, enfim. Certamente, a escola segue sendo uma instituição de socialização, no sentido de Durkheim, mas também de funções técnico-operacionais, de formação para o mundo do trabalho, ou para o exército industrial de reserva, como é muito comum. Para concluir, alguma síntese do que nós temos discutido e pensado diante dessa situação tão complexa que vivemos em nosso país. Bom, o pressuposto é de que, mesmo uma análise dura e pessimista em muitos sentidos, como que eu estou passando, ela faz parte do nosso pessimismo da razão, para que nós possamos desenvolver o otimismo da vontade, né, usando a expressão do Antônio Gramsci. É muito importante que a gente conheça a realidade, mesmo que áspera e dolorosa para todos nós.
Um primeiro ponto que é muito importante hoje, dadas as relações sociais no Brasil, é fundamental que nós sigamos buscando uma pedagogia que tenha como referência o afeto, o amor, o reconhecimento da humanidade do outro, para que as relações pedagógicas possam acontecer de forma criativa, solidária. Este não é um ponto menor. Nas favelas, cria-se aquela imagem de que todos que vivem nas favelas são bandidos, são assassinos, são traficantes. E não é por acaso que a maior causa mortes de um jovem negro no Brasil é a morte por uma violência com armas de fogo. É muito importante o reconhecimento da humanidade do outro. Esse é um tema que, a nosso ver, é muito estruturante. Nós temos que nos amar, nós temos que desenvolver os nossos afetos, manter interações dialógicas, de que compartilhamos muita coisa, e coisas importantes. Eu tenho certeza que todos que buscam um sentido humano na docência estão resistindo, estão lutando, estão buscando formas de reconstruir a educação pública. Para que o trabalho tenha sentido, é muito importante que a docência seja reconstruída, talvez seja a melhor expressão. E um ponto fundamental da docência é que a docência não pode ser confundida com transmissão rápida de conteúdos. A docência é um trabalho intelectual, é um trabalho de desenvolvimento da imaginação criadora. Só pode ensinar biologia, química, física, história quem tem paixão, quem tem conhecimento daquelas questões. Portanto, reorganizar, reestruturar a docência, a nosso ver, é um dos temas que nós temos debatido muito na universidade, para que, de fato, os estudantes, os jovens, tenham uma dimensão do que significa ser docente hoje. Porque o que a realidade está mostrando é algo muito desalentador. Que nós temos que lutar muito pela nossa autonomia intelectual, que nós temos que lutar pela auto-organização do nosso trabalho, de que nós precisamos assumir a direção das escolas, a direção intelectual e moral das escolas públicas. Marx diz no texto incrível que ele escreveu, chamado Crítica ao Programa de Gotha, em que ele fala: uma coisa é defender que o Estado mantenha a escola pública. Outra coisa muito diferente é atribuir ao Estado o papel de educador do povo. Quem educa são os educadores, são os conselhos sociais. Este trabalho de fazimento da escola pública, a meu ver, é muito pleno de sentido construtivo, de identidade, de confiança, de esperança na transformação. Outro tema que, a nosso ver, hoje, é muito importante, diz respeito às nossas lutas. No Brasil tem uma organização empresarial que tem uma enorme influência nas escolas, chamada Todos pela Educação. Todos, aqui entendido como os bancos, o agronegócio, as corporações, e eles, de fato, conseguiram sintetizar a sua política educacional, o seu projeto educativo, em 15 pontos. Nós temos debatido isso muito com sindicatos, com movimentos sociais, particularmente o Movimento Sem Terra, onde eu tenho muito diálogo, eu tenho muita interação com eles, de que